Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre cálculo estequiométrico, indo para a nossa terceira aula, e já uma aula de conclusão sobre cálculo estequiométrico, né? Na última nós fizemos aí uma lista de exercícios, essa lista de exercícios ela vai ser corrigida na aula presencial, e nós vamos hoje então partir para os tipos diferentes de cálculo estequiométrico, tá? Na parte de cálculo estequiométrico, então, nós temos aí situações que nós precisamos analisar. Primeiramente, nós temos que saber que o cálculo estequiométrico ele depende de alguns fatores específicos, né? Quais fatores são esses? Então, primeiro, né, nós temos que analisar sempre que existe uma situação real e uma situação ideal nos cálculos estequiométricos. Como assim, né? Perceba que na natureza as coisas acontecem é, em situações que você não tem o grau de pureza que nós estamos considerando. Por exemplo, se eu for fazer uma reação com vocês envolvendo a base NaOH, né, o NaOH, reagindo com HCl, aqui eu estou considerando só esses dois caras. Eu não estou considerando, por exemplo, que o HCl tem alguma impureza no meio dele, ou que o NaOH esteja no meio de outras bases, que existam contaminantes ali naquele meio. Então, a situação ideal é aquela que nós vemos na fórmula. A fórmula de química, essa fórmula aqui, ela está representando para a gente uma situação completamente ideal. A situação real, ela é bem diferente, tá? E alguns fatores, né, dessa situação real são, por exemplo, a presença de reagentes em excesso. Será que as quantidades que eu coloquei são exatamente as quantidades necessárias para que aquela reação ocorra? Ou ainda, a pureza dos reagentes. Será que aquele reagente está puro ou será que ele tem alguma impureza ali no meio dele que vai influenciar na minha conta? Ou que ainda vai revelar que não é tudo aquilo que eu tenho que vai reagir? Vou explicar isso melhor quando eu chegar nesse tópico. E o rendimento de uma reação. Nem toda reação na natureza ela é 100%, ou melhor ainda, praticamente nenhuma reação na natureza é 100%. As reações elas têm rendimentos que são calculáveis. Se você produzir um remédio, não é só porque você usou 200 quilos de reagente que você vai produzir 200 quilos de produto. Porque essas reações, no meio delas ali, existem algumas interferências que prejudicam o rendimento dela. Então, às vezes você coloca uma reação com vários quilos de reagente, mas você só consegue produzir 50% de produto, 60% de produto. Isso é uma coisa muito comum dentro das questões, né, envolvendo estequiometria. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é a existência de uma situação real versus uma situação ideal. Na situação ideal, nós consideramos que todos os reagentes são transformados em produtos. Vou colocar aqui uma reação bem simples. H2O vai ser decomposta em hidrogênio e O2. Balanceando essas equações aqui, ó, nós temos esses coeficientes no meio, tá? 2H2O formando 2H2 mais O2. Na situação ideal, se nós transformássemos tudo isso aqui em massas, nós teríamos ali, ó, 36 gramas de H2O formariam 4 gramas de H2 e 32 gramas de O2. Mas a realidade não é isso que acontece. Numa situação real, nós vamos observar que existem perdas nas reações químicas, por motivos que são variáveis aí. Então, às vezes você coloca 36 gramas, mas no final você só teve um rendimento de 50%. E você só produziu, na verdade, no final aqui, 16, 18 gramas. Por que isso? Porque a reação ela não é ideal, ela acontece dentro de uma perspectiva de uma idealidade, tá? A primeira coisa que nós vamos ver é quando existe a presença de reagentes em excesso, ou melhor dizendo, né, nós poderíamos chamar isso aqui também de reagentes limitantes. Como assim reagentes limitantes? São reagentes que a quantidade deles vai limitar a reação para acontecer. Então lembra a fórmula que eu coloquei agora há pouco? Foi assim, ó, H2O formando H2 mais O2 nas proporções estequiométricas que estão ali mostradas. Imagina que eu vou fazer aqui, colocar aqui já os valores que nós conhecemos, tá? Que é a massa molar
as massas molares, né? O H2 tem massa molar 1 grama por mol. O O2 tem uma massa... O O2, desculpa. Deixa eu apagar aqui. O hidrogênio e o oxigênio, né? Que são os átomos que participam da reação. Essas são as massas molares que eu daria numa prova, tá, pessoal? E o oxigênio tem 16 gramas por mol. Isso aqui são valores aproximados, tá? E aí, o que você pode... O que eu posso perguntar na reação? A partir de 6 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, qual que é a massa de água que eu vou produzir? Qual que é o problema aqui? O problema é que você vai perceber que existe um reagente que está aqui numa presença maior, está em maior presença do que o outro, né? Eu tenho mais quantidades de um reagente do que quantidades do outro. Aí você pode pensar, lógico, o oxigênio está em maior quantidade. Não é exatamente isso, pessoal. Nós temos que avaliar a proporção entre eles. As proporções estão corretas? Então, a gente vai ter que avaliar isso. Vou aqui só criar um slide novo, só para a gente poder rabiscar ele aqui e conseguir fazer fazer os meus comentários aqui para vocês. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos que pensar o seguinte: quando eu considerei aquela fórmula, eu passei para vocês antes como que você calculava os valores dessas massas aqui, com essas informações, ó, hidrogênio 1 grama por mol. Que mol horrível que eu fiz, deixa eu apagar aqui. 1 grama por mol. E o oxigênio tem 16 gramas por mol. Você vai ter que primeiro calcular qual que é a situação ideal dessa conta aqui. No ideal, você teria aqui, ó, massa molar da água seria 2 hidrogênios, então 2, mais 1 oxigênio, 16. 2 hidrogênios mais 1 oxigênio dá 18 gramas por mol. Só que olha só, a proporção da água é 2 moléculas de água. Então, no total, eu tenho 36 gramas de água formando. Ó, massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol. Eu tenho 2 hidrogênios, mas eu tenho... Então, seriam 2 gramas. Só que essas 2 gramas de hidrogênio, elas são multiplicadas por 2, porque na proporção estequiométrica eu tenho um 2 aqui. Então, eu vou ter 4 gramas de hidrogênio. E a massa molar do oxigênio aqui, ó, cada oxigênio vale 16 gramas, vale 32 gramas. Então, dentro da idealidade, você teria que 4 gramas de hidrogênio reagiriam com 32 gramas de oxigênio. Mas nas informações que eu te passei, você tem 6 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Logo, quantos mols de água você vai produzir? Quantas gramas de água você vai produzir? Você iria produzir, na verdade, só 36 gramas. Por quê? Porque o hidrogênio, aqui no caso, é um reagente que está em excesso. Eu digo que o hidrogênio, nesse caso, é o meu reagente em excesso. E o meu oxigênio é o reagente limitante. Por quê? Porque as quantidades deles estão fora de proporção. Então, quem limitou a minha reação nesse caso foi o oxigênio. A massa de água que eu produziria seria 36 gramas. Essas são as relações que nós temos que fazer quando a gente está estudando com reagentes em excesso, quando nós estamos fazendo as contas com reagentes em excesso. Sempre vai ter a presença, um reagente que vai estar presente ali, ele vai estar em maior quantidade que o necessário, tá? Então, qual que é o primeiro passo para resolver isso? Primeiro passo, monta a equação ideal, que seria essa aqui. Segundo passo, compara a equação ideal com os dados que eles te deram. Nos exemplos que eu vou fazer com vocês, nós vamos ver que vai ter que fazer o cálculo desses reagentes, mas é bem tranquilo também, pessoal. O mais importante é que vocês dominem essas etapas. Primeiro, descobre a reação ideal. Depois, você observa e vê quem que está em excesso, quem que é o excesso, quem que é o limitante ali no meio. Outro fator que nós vamos estudar é a pureza dos reagentes. Então, isso aqui está relacionado a quanto que existe daquela substância que realmente vai reagir, que vai participar efetivamente da minha equação.
Imagina uma reação química onde você tem, novamente, H2O formando H2 mais O2. Vou usar o mesmo exemplo, pessoal, para que nós podemos caminhar o mais rápido possível com esse vídeo, para ele não ficar muito extenso aí para vocês verem ele, tá? E aí nós já calculamos aí 2 vezes qual que é a proporção normal desses caras. 36 gramas, 4 gramas e 32 gramas. Vamos supor que você vai fazer um exercício com isso e falam assim para você: qual é a massa de H2 que você vai produzir, sabendo que foram utilizadas 480 gramas de água com 75% de pureza. Falou sobre pureza, pessoal, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você vai fazer, olha, se a pureza do meu reagente é 75%, então não vai ser esse total de 480 gramas que vão reagir. Eu vou precisar tirar, ó, se 75% é puro, eu vou precisar tirar 75% de 480. Como que você vai fazer isso? Se você for bom de conta com a fórmula de porcentagem, usa a fórmula de porcentagem. Se não, faz a regra de 3, pessoal. A regra de 3 de química, ela anda junto ali, ó. 480 gramas é quanto? É o 100% que você está utilizando na sua reação. Só que não é esse 100% que você quer. O que você quer, o que você sabe que vai reagir efetivamente, são 75% disso aqui. Então, 75% é x. E aí você precisa só resolver essa conta, ó. X vai ser igual a 480 vezes 75 dividido por 100. Resolvendo essa conta, que vai ser 4,8 vezes 75, você descobre qual que é o valor efetivo, o valor real que vai reagir disso daqui. 48 vezes 75, vou fazer aqui a conta, tá? 4,8 vezes 75. 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 7 dá 56, com 4 dá 600. Dá 60, desculpa. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 7 dá 28, com 2 dá 30. Olha só, uma casa depois da vírgula, vou colocar aqui também. Vão sobrar 360 gramas. O que reage efetivamente desses 480 são essas 360 gramas. Então, a pureza dos reagentes, ela também vai mostrar que a quantidade que está evidenciada no seu exercício não é a quantidade que vai reagir realmente ali na sua operação. Então, a primeira coisa que você faz quando você leu pureza é calcular o quanto realmente está reagindo do seu reagente. Beleza? Vamos passar para a nossa última condição, que é a condição do rendimento de uma reação. Então, mais uma vez, nós temos aquela equação H2O formando 2H2 mais O2. Nessa condição aqui, o normal é que 36 gramas de água produzam 4 gramas de hidrogênio e apenas 32 gramas de oxigênio. 32 gramas de oxigênio. Mas, ao longo do exercício, o enunciado vai te falar, por exemplo, o rendimento da sua reação é de 70%. Valor aleatório aí, pessoal. Se o rendimento é de 70%, significa que isso aqui não vai acontecer do jeito que está indicado. O que vai acontecer é que só 70% do seu reagente ou melhor, só 70% dos seus produtos da sua equação vão ser efetivamente produzidos. Então, se eu te perguntar, nessa reação com rendimento de 70%, quanto que vai ser produzido de O2, você vai precisar de calcular a situação ideal da sua reação e lá no final você vai pegar suas 32 gramas, que são o que você iria produzir na sua situação final, e calcular que 32 gramas seria no rendimento 100%. Num rendimento 70%, quantas gramas você vai produzir? Você faz a conta de novo, ó. Você pode colocar aqui, ó. X é igual a 100, a 32, perdão. X é igual a 32 vezes 70 dividido por 100,
corto os zeros aqui, ó. Aqui vai dar 32 vezes 7 dividido por 10. Vou fazer o resultado aqui, ó, para não atrapalhar com o vídeo aqui no canto. Então, eu vou fazer primeiro 32 vezes 7, que dá 14, sobe 1, 7 vezes 3, 21, com 22, que dá 224. 224, pessoal, dividido por 10, ó, é só colocar aqui uma casa depois da vírgula. Então, olha só, com o rendimento de 70%, a quantidade de O2 que você produz, na verdade, é 22,4 gramas. Então, nessas situações, as quantidades que você acha a princípio, elas não são reais, elas são ideais. Depois que você calcula o ideal, que você parte para os seus cálculos, para o seu cálculo final. Geralmente, na parte de pureza de rendimento, vai estar envolvido aí um cálculo de porcentagem. E aí o cálculo de porcentagem você pode fazer da fórmula normal, que é simplesmente pegar o 32 e multiplicar por 0,7, que você vai achar esse valor aqui de 22,4 normal, ou você pode fazer a regra de 3 do jeito que eu mostrei, tá? Se você tiver facilidade com a fórmula normal da porcentagem, faz a fórmula normal da porcentagem. Se você tiver um pouquinho mais de facilidade em fazer a regra de 3, faz a regra de 3. Os meios matemáticos, eles são vários, mas o ideal é que você consiga simplesmente chegar neste resultado aqui de 22,4. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, uma boa semana e bons estudos a todos. Até mais!